A vitoriosa Rainha do Universo. Revelação a Soror Maria Natália Magdolna. Soror Maria Natália, das Irmãs de Santa Maria Madalena, nasceu em 1901, perto de Pozzoni, na atual Eslováquia. Seus pais eram artesãos de origem alemã. Ainda jovem, aprendeu o húngaro e o alemão, e mais tarde o francês. Recebeu as mensagens em húngaro. Sua vida está cheia de acontecimentos históricos e políticos, já que viveu quase todo este século. Morreu a 24 de abril de 1992 em odor de santidade. Desde a mais tenra idade percebeu claramente sua vocação religiosa e aos 17 anos entrou no convento de Pozzoni. Aos 33 anos, suas superiores a enviaram para a Bélgica, de onde voltou pouco tempo depois, porque adoeceu, e a remeteram para a Hungria, sua pátria, onde viveu nos conventos de Budapeste e Kecskemét. Na Hungria, começou a ter locuções interiores e visões sobre o destino da Hungria e do mundo, embora desde criança houvesse tido fortes experiências místicas. Estas mensagens são um chamado à reparação dos pecados, à emenda e à devoção ao coração imaculado de Maria, como a vitoriosa Rainha do mundo. A maioria destas mensagens escreveu-as entre os anos de 1939 e 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, Soror Natália aconselhou o Papa Pio XII que não fosse a Castel Gandolfo, sua residência de verão, porque seria bombardeada, como de fato foi. Soror Natália teve que transmitir algumas mensagens muito duras à hierarquia católica da Hungria, que repartissem suas riquezas aos pobres, que deixassem seus palácios e que começassem a fazer penitência. Para muitos, este chamado não somente era uma loucura, mas um absurdo. Somente uns quantos fizeram caso do chamado do apostolado da emenda. Somente depois da guerra, quando o cardeal Mierzensky, em 1945, foi eleito primado da Hungria, começou o movimento de reparação de uma forma séria. Ele quis a construção de uma capela em Budapeste e concedeu permissão para a fundação de uma nova ordem religiosa, cuja única finalidade seria o fazer reparação e penitência pelos pecados da nação. Mas, desgraçadamente, era demasiado tarde e a capela não se conseguiu concluir. As autoridades comunistas não somente proibiram a fundação da nova ordem, mas dispersaram aquelas já existentes. O terror contra o povo húngaro foi 3 vezes mais severo do que nos países satélites vizinhos. O Exército Vermelho fez mártires aos milhares, entre eles o bispo Apor de Győr, o qual tratou de defender o seu rebanho, em sua maioria mulheres que buscavam refúgio nas igrejas, para evitar serem violadas. Sem embargo, o Exército Vermelho foi indulgente em comparação com os traidores comunistas húngaros, especialmente seu líder Matías Rákosi. Esta figura cruel enviou milhares de intelectuais para o partíbulo e sua fúria se dirigiu principalmente contra a Igreja Católica. Confiscou todas as suas escolas, dispersou as ordens religiosas e tomou seus conventos e mosteiros. Todo mundo se inteirou da trágica sorte do primado da Hungria, o cardeal József Mindszenthy.
o qual lutou valentemente contra a tirania vermelha. Depois de haver sido encarcerado durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas alemães por ajudar aos judeus, agora os vermelhos o arrastaram sob falsas acusações e o submeteram às mais humilhantes torturas. Quando sua vontade de ferro dobrou-se perante as drogas que lhe administraram, o submeteram a julgamento de burla. Seu rebanho assustou-se e dispersou-se lentamente ao ver o pastor vencido. Soror Natália compartiu a sorte de suas irmãs religiosas e teve que viver escondida, mas sua vida mística continuou e sob a orientação de seu novo diretor espiritual, em 1981, começou a escrever novamente seu diário. Temos em nossas mãos um tesouro místico de incalculável valor, à altura de qualquer dos grandes tesouros das místicas cristãs. Santa Catarina de Siena, Santa Gertrudes, Santa Teresa de Jesus e Santa Margarida Maria Alacoque. Encontramos mensagens, ensinamentos e avisos dirigidos a todos e especialmente aos sacerdotes que vivem neste final de século. Necessitamos desta guia num tempo em que os pilares tradicionais estão cambaleando e há confusão até entre os mesmos consagrados, até mesmo entre os consagrados. Este livro baseia-se no diário e outras mensagens de Soror Natália, que Soror Natália deu a várias pessoas. Soror Natália ofereceu sua vida pelos sacerdotes quando entrou no convento. O Senhor aceitou sua oferta. Ela suportou sofrimentos incríveis, tanto em seu corpo quanto em sua alma, pois Jesus compartiu com ela sua cruz. A dor que ele sente pelos sacerdotes tíbios e também seu gozo pelos bons e leais. Ela identificou-se completamente com Jesus. Jesus regozijou-se e sofreu nela, como ele mesmo disse, para meus filhos sacerdotes, por meus amados filhos sacerdotes. Stephen Fulgrim. Informe oficial de um professor de teologia, 21 de janeiro de 1943. O informe foi feito pelo padre Geno Krasnai, STD, um renovado teólogo europeu dessa época. O professor Krasnai nasceu em 1909 em Esztergom, Hungria. Foi ordenado em 1932. Primeiro serviu na diocese de Veszprém. Em 1936 e 1943, trabalhou como professor de religião numa escola secundária. Logo foi nomeado auxiliar do bispo Istvan Hans. Junto com este bispo, emigrou para a Suíça em 1945. Ali dedicou-se a atender aos refugiados húngaros. O padre Krasnai deu direção espiritual a Soror Natália em 1939 e, de novo, em 1943. Depois de um cuidadoso estudo, expôs em um informe oficial a seus superiores. Citamos a seguir parte do dito informe. Abre aspas. Conheci Soror Natália durante um retiro que dei no convento das Irmãs do Bom Pastor de Santa Maria Madalena em Kemet. Com dúvidas e medo de si mesma, falou-me de suas experiências místicas, as quais recebia com frequência durante suas orações e os sofrimentos que seguiam a estas experiências. Ouvindo seus relatos, pareceu-me claro que ela estava recebendo graças extraordinárias. Desde então, com a permissão de meus superiores, me mantive em contato com Soror Natália por carta e visitando-a 1 ou 2 vezes ao ano para dar-lhe conselho espiritual.
Em vista de seus medos e insegurança, durante os últimos 2 anos, me questionava: suas experiências são reais ou não? Está sua vida realmente permeada pela atividade mística de Deus? Vem realmente de Deus as mortificações às quais se submete a si mesma por ela e pelos demais? Para obter uma resposta a minhas perguntas, ia submetendo-lhe a provas duras de obediência. Ela seguiu minhas indicações com obediência cega. Sob ordem minha, ela tratou de evitar as vozes ou visões. Usei os seguintes recursos para poder fazer um juízo apropriado sobre sua vida de oração mística. Consultei com alguns sacerdotes jesuítas. Li atentamente sobre o tema, especialmente a vida de Santa Teresa de Jesus. Estudei cuidadosamente suas respostas às minhas perguntas e contra-perguntas. Consultei seus superiores. Estudei psicologia anormal, especialmente Die Fülle der Gnade, a plenitude da graça, de Paulan. Por meio deste cuidadoso estudo, a vida espiritual de Soror Natalia gradualmente se me esclareceu. Observei as seguintes características nela. Era muito sensível e estava lutando com dúvidas que se repetiam cada certo tempo. Por muito tempo não compreendia este fenômeno, pois para mim era difícil relacionar isto com as graças extraordinárias das quais ela falava. Não obstante, descobri que este fenômeno vem da fragilidade humana que a miúdo acompanha as almas no caminho até a união mística. Mais ainda, notei que Soror Natalia já havia avançado muito neste caminho. Notei os sinais de virtudes heróicas nela. Entre as mais destacadas estava a vontade de obedecer e uma genuína sinceridade. Depois de minha larga observação e cuidadoso estudo, cheguei à conclusão de que as experiências místicas que ela sinceramente me descrevia eram, na verdade, reais, que era verdadeiramente recebida essas visões e mensagens. No convento, teve que sofrer sérias provas e aflições de parte de algumas de suas irmãs. Suportou estas provas com uma fé firme. Muitas de suas irmãs religiosas disseram-me que elas não conseguiriam suportar as provas pelas quais passou Soror Natalia. Soror Natalia recebeu sua primeira grande revelação depois de certas experiências introdutórias em novembro de 1941, de acordo com suas notas escritas antes de agosto de 1942 e entregues ao padre Biro, jesuíta já falecido. Numa forma mística, Soror Natalia recebeu informações sobre decisões secretas e planos que somente conheciam uns 4 homens em Budapeste nesta época. Portanto, afirmo que estou totalmente convencido de que no caso de Soror Natalia, vemos a obra sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de Soror Natalia. Fragmentos de sua biografia. A tempestade. Todavia, não ia eu à escola, quando um dia houve uma terrível tempestade. Meu pai tomou-me em seus braços e levou-me à janela, de onde podia ver através do vidro o furor da tempestade que sacudia nossa casa e as árvores do bosque próximo. Havia trovões e relâmpagos incessantes. Minha mãe, junto com meus irmãos, estava rezando de joelhos. Eu era demasiado pequena e não podia participar da oração, nem sequer podia dar-me conta do perigo. Podia ver muito longe com a luz dos relâmpagos que iluminava o céu e parecia-me que podia ver até o céu. Perguntei a meu pai de onde vinham estes trovões e relâmpagos. Meu pai me contestou: sabe, minha filhinha,
a gente se comportou mal e nosso Senhor está levantando seu dedinho e está advertindo. Ele nos adverte para sermos bons. Eu perguntei-lhe: e o que acontecerá se Deus levantar seu dedo gordo? Meu pai ficou um pouco pensativo e logo respondeu: então, minha pequena, todos morreremos. Esta foi talvez a primeira vez que tive um pressentimento das mensagens que depois receberia do Senhor. O coral e o avental. Tinha 6 anos quando recebi a primeira comunhão. Esse ano trouxe-me duas coisas, uma grande alegria e uma grande tristeza. A razão de minha tristeza: o cantor de nossa igreja havia organizado um coral, mas não me havia escolhido porque minha voz nem meu ouvido eram bastante bons. Mas antes da minha primeira comunhão, o cantor me disse: se quiseres, Marica, podes vir amanhã. Fiquei contentíssima e cheguei muito pontualmente. Mas depois de 2 hinos, disse-me: por favor, vai-te, porque estás muito desentoada. Chorei muitíssimo, com muito carinho. Chorei muitíssimo. Com muito carinho, minha mãe disse-me que as orações de minha primeira comunhão seriam o meu canto. Fui receber a Santa Comunhão com um vestido branco como a neve e um aventalzinho de encaixe. Esse dia fui a convidada de minha madrinha. Seu filho Jano era parcialmente surdo. Ofereceu-me umas cerejas recém-cortadas. Quando comi as cerejas, dei-me conta de que meu avental estava manchado com o suco vermelho das cerejas. Comecei a chorar e corri para contar à minha madrinha. Ela me consolou. Não chores, Mariquita. Quando terminar de cozinhar, o lavarei. Peguei meu aventalzinho e o levantei com a mão, pouco antes do almoço. Veio minha madrinha e me pediu o avental. Ao vê-lo, disse-me: teu avental está branco como a neve, não tem manchas. Então me dei conta de que foi Jesus o que veio a mim na Sagrada Comunhão e limpou meu avental. Uma estranha hóspede. Comecei a ler a Sagrada Bíblia às escondidas. A primeira lição que me tocou a fundo foi: não julgues para que não te julguem, e o que tu faças pelo menor de meus irmãos, me tens feito a mim. Quando tinha 14 anos, fiz o voto da Terceira Ordem dos Franciscanos, e aos 15 se viu claramente que não queria casar-me. Somente Jesus me atraía constantemente. Com os olhos de minha alma, via a meu redor a reis e mendigos. Observei alguns em sua grande pompa passageira, enquanto via outros em sua tremenda, mas também passageira pobreza. A quem daria o amor? Decidi dá-lo ao que sempre vive e sempre se regozija com meu amor, a Jesus. De meus 8 irmãos, hoje somente sobrevivemos um irmão e eu. Minha irmã Stephanie, que também foi religiosa, havia falecido. Ela me ajudava muito quando ainda estávamos em nossa casa. Aos domingos, quando minha mãe nos deixava lavando a cozinha depois da comida, nos revezávamos fazendo esta tarefa. Quando tocava a mim, Stephanie sempre me mandava rezar e ela fazia minha tarefa. Talvez porque nunca me disputava com ela e porque sabia como me agradava rezar. Uma tarde de verão, perto do pôr do sol, sentei-me em silêncio por detrás de minha casa, no primeiro degrau da escada. Ao contemplar a beleza do céu, senti como se minha alma fosse voar para lá. De repente, se abriu a grade do jardim e entrou uma mulher. Eu brinquei e corri para ela. Era formosa e uma felicidade devota e sobrenatural irradiava dela. Disse:
Tomara que esta seja a casa que me receba. Fecharam-me as portas nas outras casas onde cheguei. Não há lugar, disseram-me. Em outros lugares me retiraram sem maiores explicações. Comecei nesta fileira de casas e não me tem passado nenhum desde a ponte até aqui. Olhei seu rosto e me dei conta de que era uma alma devota e que amava a Deus. Me agrada a pessoa de bom coração, falou novamente. Me dás hospedagem? Sim, disse ela. Disse-lhe. Corri dentro de casa até minha mãe. Rapidamente lhe revelei a hóspede. É uma senhora formosa, diferente de nós. Sua saia é escura e cobre os tornozelos. Pede para ficar conosco esta noite. Nem sequer pede uma cama, uma cadeira é suficiente ou um banco. Depois disto, corri para meu pai. Ele era um homem sério e perguntou: Quem é esta desconhecida? Eu a descrevi com medo que a despedisse. Mas meu pai concordou em que ficasse. Olha, minha pequena, disse-me, de algum modo podemos acomodar a inesperada hóspede. Não temos muito espaço, mas deixa que ela fique. A noite estava fria, por isso fizemos um pouco de fogo na casa. A senhora sentou-se numa cadeira na cozinha e eu sentei-me a seu lado no chão. Começou a falar-me do céu. Eu escutava todas as palavras e minha alma regozijava-se de felicidade. Perguntei-lhe se queria comer conosco, mas ela só pediu um pedacinho de pão e chá. Enquanto comíamos, ela me falou da vida dos santos, de São Francisco de Assis. Eu lhe disse que queria servir muitíssimo a Deus e ser religiosa. O serás, disse-me, a sua voz era firme. De onde vem? Perguntei-lhe. Venho de Viena, de um claustro. Deveras? Disse-lhe com alegria. Por favor, leve-me para lá também. Não importa que eu seja ainda pequena, supliquei-lhe. Aonde eu vou agora não te posso levar, porém sim mais tarde, me contestou. O sino da igreja tocou o ângelus. A senhora estava absorta em oração. Parecia ensimesmada de toda sua pessoa, irradiava majestade e beleza celestiais. Eu estava assustada. Somente mais tarde me dei conta que era Nossa Mãe Santíssima. Era hora de ir para a cama. Disse a senhora, baixando meus olhos de vergonha, que nós não tínhamos quarto para hóspede, de modo que ela tinha que dormir no meu, enquanto meus pais iriam para o outro quarto. Ela concordou com tudo. Nós temos espaço suficiente, disse. Meu coração alegrou-se. Eu era uma garota esbelta e lhe disse que podia tirar seu pequeno chale. Não importa, falou sorrindo, mas não o tirou inteiramente. Seu formoso cabelo caiu como um véu, denso e fluido como uma cascata. Corri até meu pai e disse: Papai, eu não sei o que fazer. Pedi à senhora se queria dormir comigo. Está bem, se tu o queres, mas se ela não quer ir para a cama, deixe-a dormir na cadeira. Eu me acostarei num banco ou outro quarto. Deste modo, estarei perto para qualquer emergência. Regressei com a senhora. Sentamo-nos na cama sem tirarmos a roupa. Ela me pegou durante toda a noite sobre o véu. Ela me pregou durante toda a noite sobre o céu. Não pude fechar os olhos por causa do bonito e formoso de sua prédica. Pela madrugada, disse-lhe que eu iria para a missa. Ela quis ir comigo. Durante a missa, quase não me atrevi a mover-me. Fomos juntas comungar. Depois da missa, um acólito veio dizer-me: O senhor vigário quer falar-te.
Vou em seguida, mas deixa-me acompanhar minha hóspede até fora do povoado. Com efeito, a senhora estava tomando o caminho de Stonfa, um povoado próximo. Perguntei-lhe se conhecia o caminho e o mostrei. Primeiro sobe até um morro e logo ao descer verá em seguida as casas do povoado. Ela me agradeceu por passar a noite em minha casa. Disse-lhe novamente: eu gostaria de ser religiosa. Laudetur, Jesus Christus. Me contestou em latim: louvado seja Jesus Cristo. Depois de haver dado alguns passos, voltei-me para vê-la novamente, porque era difícil separar-me dela. E qual não foi minha surpresa? Não a vi por nenhum lado. Em minha infantil ingenuidade pensei: talvez nem o Senhor Jesus a pode alcançar. No entanto, o senhor vigário estava me esperando com impaciência. Quem era aquela senhora, Mariquita? Perguntou-me. Certamente não era deste mundo. A mim disse-me que, se eu rezar muito, poderei ser religiosa. Respondi-lhe com certo orgulho de menina. O sacerdote ficou um pouco pensativo, depois me disse: eu vacilei em dar-lhe a comunhão. Quando lhe ofereci a sagrada hóstia, seu rosto estava esplendoroso, cheio de luz, e luz também saía de sua boca. A sagrada hóstia voou de meus dedos. Ela recebeu a comunhão nesta luz. Realmente tive medo deste fenômeno extraordinário. Ela pareceu-me a eternidade gloriosa. Ainda na sacristia, continuava tremendo. Morte adiada. Quando tinha 33 anos, meus superiores mandaram-me para a Bélgica. Nosso convento tinha poucas religiosas que pudessem levar adiante os trabalhos materiais. Ainda que eu não fosse muito forte e com frequência adoecesse, agradava-me os trabalhos caseiros, como pintar, lavar os lastres, lavar os banheiros, colocar carvão nas estufas e até o trabalho no estábulo. Quando tinha um pouco de tempo, gostava de ler. Sem embargo, por estes trabalhos pesados, emagreci muitíssimo, ficando quase nos ossos. Minha superiora teve medo que não resistisse muito e o fez saber à superiora da casa-mãe de Polzoni, Bratislava, que, humanamente falando, eu não tinha muito tempo de vida. Uma noite, o Senhor me disse: tu me pedistes que querias imitar-me e que eu te levasse comigo quando tivesse 33 anos. Chegou a hora. Estou te chamando. Mas, se tu te aceitas seguir sofrendo na terra para salvar almas, eu posso prolongar tua vida. Respondi que desejava sofrer para salvar muitas almas do inferno. Então ele me prometeu que me deixaria na terra para que pudesse salvar as almas imortais dos homens. Disse-lhe: Jesus, dai-me a graça de poder vos consolar até que fique anciã. E quando morra, deixa-me levar almas a Cristo até o final dos tempos. Concede-me que eu possa rezar ante milhares de sacrários abandonados, enquanto tu permaneces na terra na sagrada hóstia. Jesus me prometeu, depois me disse: o que mais deseja pedir-me em teus 33 anos? O que mais podes dar-me se vos te dás a mim totalmente? Respondi. Tens razão. Eu não posso dar mais que a mim mesmo. Mas pede-me algo para ti mesma. A profundidade do poço de minha graça é infinita. Meu querido Jesus, posto que vivestes entre nós 33 anos, vos peço que nos dê 33 presentes. Está bem, eu te darei estes presentes para honrar a minha mãe. Estas 33 promessas se realizarão nos que, com um coração puro, um desejo sincero e um fervente amor, consolem ao Imaculado Coração de minha mãe. O dom da palavra. Nos anos 40 e tantos, estando num
estando eu num de nossos conventos, a Madre Superiora convidou-me para dar uma prática para umas 150 religiosas de várias partes do país. A ordem encontrava-se então numa forte crise vocacional e várias religiosas queriam sair para casar-se. Eu estava morta de medo e lhe disse: Madre, por favor, não me obrigue a isto. Como posso eu, sem estudos, dirigir-me a estas religiosas, quando muitas delas têm diplomas e são mestras? Eu nunca havia falado assim em público e meus nervos me impediriam de pronunciar uma só palavra. Mas minhas recusas não me serviram de nada e a Madre Superiora, por obediência, ordenou-me dar a prática. Já não podia resistir mais, somente pedindo que me desse um pouco de tempo para consultar com Nosso Senhor. Assim, pois, disse a Jesus que eu não era nada, somente uma pobretona, e que não podia cumprir com a obediência se ele não me fortalecesse com sua graça. Então ouvi a voz confortante de Jesus: Não tenhas medo, não vai falar você, senão eu falarei por ti às irmãs. Será somente meu instrumento. Eu necessito que alguém me entregue de alma e coração. As palavras de Jesus foram muito consoladoras e formosas, mas eu continuava atemorizada e disse-lhe que preferiria fazer qualquer outro trabalho, mesmo que fosse dos mais baixos, do que dar uma prática. Então ouvi outra vez a voz de Jesus: Te disse, não tenhas medo, eu falarei. Diga à Madre Superiora que estás pronta para dar a prática. Abandonei-me completamente a Jesus e cheguei à capela pontualmente. Ocorreu-me que, enquanto as pessoas sábias preparam suas notas antes de dar uma prática, eu falaria improvisando, quase ao ar. Dei uma olhada no sacrário e uma felicidade sobrenatural invadiu-me. Ouvi outra vez sua voz: Tu és somente um instrumento, eu falarei. Sentei-me à mesa. Não me atrevi a olhar para ninguém, somente comecei a falar. Fui como um instrumento musical nas mãos de meu Senhor Jesus. Talvez um violino. Cada som, cada palavra, todos os acordes rápidos da escala chegavam a tempo à minha alma. Tudo isso era a voz de Jesus. A pequena capela do convento converteu-se num bosque aceso. Tudo estava aceso e irradiava uma estranha luz. Converti-me numa vasilha de doce bebida, e eu fui a primeira em degustá-la. Eu fui a primeira em ouvir e guardar estas palavras. Fui a discípula, como os apóstolos no Sermão da Montanha. Eu estava absolutamente segura de que alguém estava falando em mim, de coisas que eu nunca havia pensado antes. De que estava falando Jesus? O ouro de suas palavras brilham ainda em minha alma. Falou das religiosas, das que desejam deixar a ordem, das que querem casar-se, do descontentamento, da desobediência, da falta de respeito e obediência às superioras, da crítica às suas ordens. Falou do processo de desintegração que se encontra em quase todos os conventos. Eu estava tão cheia de gozo que não podia nem sequer ouvir minha voz e não sentia que meus lábios se moviam. Não foi uma prática que Jesus deu, foi uma música sobrenatural que inundou a pequena capela e todas cantamos com ele. Estávamos cheios de alegre espírito da pobreza evangélica, da obediência e da castidade. À medida que Jesus falava, eu ia desaparecendo completamente. Falei cerca de 2 horas, não fechei minha boca nem por um momento. Estava cheia da graça sobrenatural e não sei como terminei a prática. Depois desapareci rapidamente, correndo pela escada para meu quarto. Mas as religiosas seguiram-me também muito rápidas e me alcançaram. Estavam assombradas do que eu havia dito. Depois a superiora informou-me que muitas daquelas que queriam deixar a ordem prometeram ser fiéis a seus votos. Vês, Natália, disse, eu tinha razão em insistir em que tu falasse.
Eu disse-lhe que não fui eu, mas o próprio Jesus quem lhes falou, que eu mesma aprendi muito porque sua voz saía de mim. Eu somente ouvi sua divina melodia que ressoa ainda em mim. Somente minha graça te mantém viva, minha misericórdia vive em teu coração. Deixe-me ficar na luz de seus pensamentos. A vocação de Soror Natália. Assim me disse o Senhor: Filha minha, diga a teu confessor: se eu encontro uma alma pura e pronta a fazer sacrifícios, através dela eu posso salvar não somente 1 milhar de almas, mas nações inteiras. Tens esquecido, meu Senhor, quem eu sou? Verdadeiramente não és nada nem ninguém. O que tens de fazer é transmitir minhas mensagens tal como eu te falei. Isto deu-me paz, desta maneira posso permanecer em minha insignificância. Noutra ocasião, queixei-me com o Senhor de que eu não falava a língua húngara muito bem, e por isso eu esperava que ele me liberasse desta árdua tarefa. Ele respondeu: Tu não sabes nada, criatura torpe. Para que achas que eu te dei o teu confessor e tua mestra de noviças? Eles estarão ao teu lado e te ajudarão. Perguntei a Jesus quais eram suas intenções para mim. Ele respondeu: Filha minha, através do amor e do sofrimento, serás vítimas pelos sacerdotes, pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Estejas preparada para toda classe de sofrimentos por eles. Quando eu peça um sacrifício, tu deverás comunicá-lo a teus superiores e a teu confessor. Se eles não aceitam, eu te darei sofrimentos interiores. Por isto, eles saberão que sou eu o que te pede este sacrifício. O que me disse ocorreu. Os sofrimentos em minha alma foram tão tremendos que eu preferiria melhor qualquer dor física. Um dia Jesus me atraiu para ele com tal força que perdi completamente o controle de meus sentidos e não pude dizer minhas orações vocais. Quando recobrei a consciência, estava envergonhada porque havia interrompido a oração da comunidade. Sofri muito porque Jesus mostrou-me as catástrofes que sobreveriam sobre o mundo e a perdição das almas. Minhas superioras me ordenaram que pedisse a Jesus que me enviasse suas dádivas sem sinais sensoriais externos. De outra maneira, não poderia participar na oração comunitária, nem tampouco permanecer na comunidade das Irmãs de Santa Maria Madalena. Comuniquei isto a Jesus, que me disse: Muito bem, no futuro tu receberás minhas graças sem sinais visíveis. Eu viverei e atuarei em ti como o fiz quando vivia entre os homens. Eu vivi, orei e trabalhei como qualquer outro homem, enquanto passava o tempo com meu Pai em êxtase. O mundo não se elevava. A missão que eu recebi de Jesus causou-me muito sofrimento. Quando queixei-me com Jesus, ele disse: Filha minha, eu salvei o mundo na cruz. Eu dei meu sangue por ti. Teu confessor e tua mestra de noviças, todavia, não derramam seu sangue. Não esqueças que os sofrimentos são o preço da terra na qual eu estou preparando um futuro mais feliz para teu país e para todo o mundo. Em 1940, quando eu tive dúvidas acerca da autenticidade das mensagens que recebia, Jesus me falou: Não tenhas medo. Fui eu que te falou. Eu, o amor duradouro e a verdade duradoura. Meu desejo e minha vontade são que o mundo reconheça a minha Mãe Imaculada como Rainha do mundo. Esta mensagem deve chegar aos sacerdotes. Meu coração não pode descansar até que minha Mãe Imaculada tenha subido publicamente ao trono do mundo como Rainha do mundo. Timidamente o contestei.
Eu não posso fazer isto aos sacerdotes, porque meu húngaro é pobre e há perigo que não possa transmitir tuas mensagens corretamente. Ao ouvir isto, o Senhor consolou-me, dizendo: Eu sou o Deus do poder. Eu sou pequeno com os pequenos, mas sou grande com os grandes. Não vaciles, somente diga tudo a teu confessor. Ele não entenderá mal, nem minha vontade, nem minha divina intenção. Alguns dias depois, Jesus ungiu-me assim. Jesus urgiu-me assim: Se eu falo, tu deves falar também. Sempre e quando eu esteja calado, tu deves estar calada também. Porque tu tens medo? Tu não fracassarás. Minha Mãe Imaculada receberá as honras que ela merece. Esta é a última vez que eu te confio algo. Vai e faz o que te ordenei que fizeste. Tu não deves retardar o gozo que meu coração quer realizar por intermédio e completar contigo. Numa visão, dei-me conta que meu querido país não seria uma exceção na catástrofe que se avizinhava, e pensei que seria inútil escrever e comunicar tudo isto. Jesus me repreendeu docemente. Que? Eu corri e deixei minha missão quando vi minha cruz e minha morte? Tu deves fazer o mesmo que eu. Tu deves continuar escrevendo, mesmo que morras amanhã e tudo se perca. Eu sou o único que dá a ordem sobre o meu projeto. Ninguém pode pedir-me contas. Ninguém pode intrometer-se no que eu faço. E se meu confessor me proibir de escrever? Perguntei. Então não escreverás. A palavra de teu confessor é a minha. Conserva teus escritos cuidadosamente, porque se necessitarão depois da guerra, Segunda Guerra Mundial. O padre Gologi continuará meu trabalho como meu apóstolo. Continuará meu trabalho como meu apóstolo. Noutra ocasião, Jesus consolou-me. Tu tens que receber minhas ordens divinas com paz em teu coração. Encontrarás esta paz interior somente se enfocas teus pensamentos só em mim. Eu quero que me digas minhas mensagens Eu quero que diga minhas mensagens a teu confessor. Sois um instrumento com o qual eu quero abrir a porta e alcançar a meus sacerdotes. Ó Jesus, bom pastor, que é o que tens feito? Que é o que estás pensando, escolhendo-me e rebaixando-me tanto? É impossível para mim resistir aos desejos de Jesus. Eu quero obedecer cada um de seus desejos, enquanto ele assim o queira, para que tudo isto lhe glorifique em tudo, porque ele é tudo e eu sou nada.